Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham neste momento. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua de cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro com os pés de ferro misturado com barro. E o profeta Daniel interpretou aquele sonho. E muitos anos depois, Daniel teve uma visão de 4 bestas que saíam do mar, um leão alado, um urso, um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, e um monstro terrível e espantoso, que tinha 10 chifres na cabeça. E entre aqueles chifres surgiu um chifre pequeno, que arrancou 3 chifres e passou a perseguir o povo de Deus. E muitos entendem que o chifre pequeno dessa visão do capítulo 7 é tanto o mesmo chifre pequeno de Daniel 8, como o príncipe que há de vir da profecia das 70 semanas de Daniel 9. Só que profecia fora de contexto é profecia fora de contexto. E há um paralelo entre essa visão das 4 bestas que ele teve quando já era velho, com a interpretação do sonho de Nabucodonosor que Deus lhe revelou quando ele era ainda jovem. Naquela estátua havia uma ordem cronológica de 4 impérios mundiais, da cabeça aos pés, a partir do Império Babilônico. E a mesma coisa acontece na visão das 4 bestas. A cabeça de ouro da estátua e o leão alado, a primeira besta, representavam o Império Babilônico. E nesse período se cumpriram profecias dentro dos seus contextos determinados. A cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos, e o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E o profeta Daniel disse a Nabucodonosor que o seu reino dourado iria passar, e dar lugar para o Império Medo-Persa, simbolizado pelos braços e peitos de prata da estátua. Nabucodonosor não gostou da ideia, e fez uma estátua toda de ouro de si mesmo, e ordenou que quem não quisesse morrer queimado deveria se prostrar e adorá-lo. Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram, e Nabucodonosor, furioso, aqueceu a fornalha 7 vezes mais e os ameaçou, dizendo: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor, neste aspecto, poderia ser comparado como um anticristo ou como um chifre pequeno, porque ele se levantou contra Deus. Mas o que desqualifica ele como um anticristo ou como um chifre pequeno? O contexto. Ele fez uma estátua de ouro de si mesmo, da cabeça aos pés, fora do contexto profético. Mas no contexto profético, ele representava a cabeça de ouro da estátua e o leão alado. Ele teria que passar para dar lugar aos peitos e os braços de prata da estátua e ao urso, que representava o Império Medo-Persa. E durante o Império Medo-Persa, os 490 anos da profecia das 70 semanas começaram a ser cronometrados, e o povo recebeu a ordem de deixar Babilônia e voltar para restaurar e edificar Jerusalém. Enquanto os 490 anos das 70 semanas se passavam, se iniciou a Era de Bronze, representada pelo ventre e as coxas de bronze da estátua e pelo leopardo de 4 cabeças e 4 asas, que simbolizavam o Império Grego. E se cumpriram profecias determinadas do início ao fim do Império Grego. Daniel teve outra visão, onde ele viu a transição do Império Medo-Persa para o Império Grego. O Império Medo-Persa, que já tinha sido simbolizado pelos peitos e braços de prata da estátua e por um urso, foi simbolizado nessa visão por um carneiro de 2 chifres. E o Império Grego, que já tinha sido simbolizado pelo ventre e coxas de bronze da estátua e pelo leopardo de 4 cabeças e 4 asas, nessa visão foi simbolizado por um bode de 1 chifre, que venceu o carneiro de 2 chifres numa luta. Depois o chifre do bode se quebrou e nasceram 4 chifres no lugar dele. E a história confirma que esse chifre foi Alexandre o Grande, um grande imperador da Grécia, e os 4 chifres seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, que dividiram o Império Grego em 4 reinos depois da morte de Alexandre. E dessa divisão surgiu um chifre pequeno. E o anjo Gabriel, ao explicar a visão ao profeta Daniel, confirmou que esse chifre pequeno se levantaria no fim do Império Grego. Daniel 8:23. Mas no fim do seu reinado,
quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. O rei feroz de semblante e entendido em adivinhações se levantaria no fim do reinado do bode. E o bode também é um símbolo da Grécia. E segundo o cumprimento histórico, esse chifre pequeno se trata de Antíoco Epifânio. Ele se levantou no fim do Império Grego no 2º século a.C. Na visão, Daniel tinha visto ele como um chifre que começou pequeno, mas que depois se engrandeceu. Daniel 8, versículo 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Com a explicação do anjo Gabriel, fica claro que o príncipe do exército, os exércitos e as estrelas do céu não são anjos, nem arcanjos, nem serafins e nem querubins, mas os líderes espirituais do povo, os sumos sacerdotes e os sacerdotes que ministravam ao povo de Israel. E o chifre pequeno pisoteou alguns do exército e das estrelas e os lançou por terra. Alguns, não todos. Os que ele lançou por terra foram aqueles que se aliaram a ele em uma falsa aliança que visava a paganização do povo de Israel. Eles passaram a sacrificar porcos no altar e cultuar a Zeus, uma das principais divindades da mitologia grega, através de uma estátua que foi colocada no santuário. E Antíoco colocou exércitos em Israel para fiscalizarem os judeus. E se eles fossem pegos adorando a Deus, conforme a verdade da lei, eles seriam mortos. E aquilo foi a abominação desoladora, que se trata da mesma transgressão assoladora, que durou por 2.300 tardes e manhãs, até o santuário ser purificado pelos macabeus. E essas 2.300 tardes e manhãs são iguais a 1.150 dias literais, e não podem ser jamais 2.300 anos proféticos. A contagem das 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos proféticos extrapolaria o fim do Império Grego. E essa profecia estava determinada para se cumprir no fim do Império Grego. E os 490 anos proféticos das 70 semanas prosseguiram e terminaram exatamente na perna direita da estátua, que representava a Era de Ferro do Império Romano. Estava profetizado que o Messias se manifestaria na 70ª semana. E ele se manifestou e confirmou uma nova aliança com o povo de Israel. As 70 semanas já se cumpriram. E o Messias morreu na metade da 70ª semana. E quem rejeitou sua aliança sofreria um juízo que viria 40 anos depois, no final da geração da 70ª semana, através do príncipe que havia de vir e que veio no ano 70, no 1º século. E ele não virá mais, porque ele já veio, e as profecias atribuídas a ele não podem ser atribuídas ao chifre pequeno de Daniel 8, que tinha vindo antes dele, e nem ao chifre pequeno de Daniel 7, que viria depois dele, no 6º século depois de Cristo. O chifre pequeno de Daniel 7 surgiu nos pés de ferro misturado com barro da escada, ou entre os 10 chifres da cabeça da quarta besta, que representa o Império Romano dividido em 10 reinos, e o surgimento do poder eclesiástico romano. Ele arrancou 3 chifres e perseguiu os santos por um tempo, tempos e metade de um tempo, que são 1.260 anos proféticos. E por mais que a história confirma impérios posteriores ao Império Romano, a profecia não enfatiza outro império após o Império Romano. Quando o Messias voltar, o Império Romano estará em atividade. Só que os adeptos da teoria do anticristo fazem uma salada profética e misturam a perseguição de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo promovida pelo chifre pequeno de Daniel 7 com a abominação desoladora de 2.300 tardes e manhãs, ou 1.150 dias de Antíoco Epifânio, o chifre pequeno de Daniel 8, com a aliança de 7 anos da 70ª semana. E sem base bíblica nenhuma, afirmam que o Messias foi cortado ou excluído da profecia da 79ª semana e que a contagem parou, e que os últimos 7 anos dessa profecia só voltarão a ser cronometrados quando o príncipe que há de vir, que para ele se trata tanto do chifre pequeno de Daniel 7,
como o chifre pequeno de Daniel 8, surgir para destruir Jerusalém mais uma vez. Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Para os adeptos da teoria do anticristo, tanto quem faz aliança, como quem vem depois que a aliança é feita, se trata do anticristo. E essa aliança, segundo eles, tem a ver com a restauração do sacerdócio levítico. Primeiro, o anticristo vem mascarado de santo por 3 anos e meio, e autoriza os rituais do templo por 7 anos. Como a aliança de Daniel 9:27, segundo eles, é falsa, depois de 3 anos e meio, o anticristo tira a máscara e passa a proibir os rituais no templo e exigir que todos o adorem. E vai passar a matar todo mundo por mais 3 anos e meio. E como eles veem a trajetória de Antíoco como um tipo da trajetória do anticristo, eles tentam encaixar as 2.300 tardes e manhãs, que seria um período de profanação, na segunda metade dos 7 anos, e criam uma salada de profecias contraditórias dentro do mesmo contexto. Eles dizem que é necessário, na 70ª semana, o santuário ser profanado por 2.300 tardes e manhãs, e depois ser purificado da abominação desoladora, para se cumprir o 6º propósito da profecia da 70ª semana, que é um giro santíssimo, que eles interpretam como um lugar reservado do santuário terrestre. Mas qual o propósito de, num período de 7 anos, o santuário ser purificado de uma profanação para se cumprir novamente a profecia de Daniel 8, e o 6º propósito da 70ª semana, se no final dos 7 anos ele vai ser destruído pelo mesmo profanador, para se cumprir a profecia da abominação da desolação. Profecia fora de contexto é profecia fora de contexto. Esse Antíoco Epifânio é um tipo de anticristo. Esse conceito de alguém que vem mascarado de bonzinho e depois tira a máscara não bate com ele, porque ele foi um rei feroz de semblante do começo ao fim. Ele reinou durante o período helenístico, quando os judeus ficaram expostos ao pensamento grego, ao conhecimento dos deuses do Olimpo, aos conceitos de imortalidade da alma no céu, no Hades, no purgatório, e nesse período os livros apócrifos foram escritos para disseminar esses conceitos entre os judeus. E os judeus já estavam em apostasia. E Antíoco não traiu e nem enganou os sumos sacerdotes e os sacerdotes que fizeram aquela aliança com ele. Eles já tinham se apostatado. Aquela aliança foi uma conspiração consciente entre eles que visava levar a nação de Israel ao paganismo e à idolatria. E a aliança de Antíoco Epifânio foi falsa. Falsa porque no hebraico a palavra é rabar, e significa um acordo que envolve conspiração e mentira. E a aliança de Daniel 9:27 no hebraico é a palavra brit, que implica numa aliança verdadeira entre Deus e os homens. O Messias não foi cortado ou excluído dessa profecia como muitos ensinam. Foi ele quem confirmou essa santa aliança, fazendo cessar os sacrifícios e a oblação, através do sacrifício de si mesmo. E os que rejeitaram sua santa aliança, no final daquela geração, sofreriam o juízo da abominação da desolação, que não tem nada a ver com a abominação desoladora. A abominação desoladora e a abominação da desolação são profecias incompatíveis. A abominação desoladora se cumpriu no contexto de antiga aliança, e a abominação da desolação num contexto de nova aliança, depois da morte do Messias. Inclusive, a morte do Messias profanou o santuário. O véu do santuário se rasgou em 2 de alto a baixo, porque a morte do Messias fez obsoletos os rituais e os serviços do santuário. Se houver realmente um terceiro templo, quem será profanado não será o templo, mas o Messias. Restauração de sacerdócio levítico é pisar o Filho de Deus e ter por profano o seu sacrifício. E isto é atrair a ira de Deus. Só que para muitos nada se cumpriu, e a abominação desoladora é o mesmo que a abominação da desolação, e se refere à tribulação depois do rapto secreto da igreja. Já para os adventistas, se refere ao decreto dominical.
Mas será que a igreja de Jerusalém tinha essas convicções? Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Se o Messias mandou eles lerem sobre a abominação da desolação, é porque eles já tinham um conceito definido de abominação da desolação, que não podia estar relacionado à ideia de um rapto secreto antes de uma tribulação, porque muitos deles foram martirizados antes da abominação da desolação, e nem a um decreto dominical, porque eles deveriam orar para que a fuga deles não cedesse no sábado, porque aos sábados os portões de Jerusalém eram fechados, justamente para impedir que o sábado fosse quebrantado, e isso impediria a fuga deles. E eles foram perseguidos por guardadores do sábado antes da abominação da desolação. Olha só o que Eusébio de Cesareia, escritor cristão que viveu entre o terceiro e o quarto século, relatou no seu livro História Eclesiástica. Também o povo da igreja de Jerusalém, por seguir um oráculo enviado por revelação aos notáveis do lugar, receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra e habitar certa cidade da Pérea, chamada Pela, tendo os que creram em Cristo e migrado até lá, desde Jerusalém. A partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia, a justiça divina alcançou os judeus pelas iniquidades que cometeram contra Cristo e seus apóstolos, e apagou dentre os homens toda aquela geração de ímpios. A abominação da desolação foi um juízo divino contra o falso sistema religioso que aconteceu depois de um período de perseguição da igreja, e jamais pode ser considerada como um tipo da tribulação para a igreja e nem como um tipo da marca da besta. E como o Império Romano dominava várias nações do mundo antigo, inclusive Israel, naquele tempo a polícia de Jerusalém era o exército romano, os soldados romanos. E os judeus se rebelaram contra a dominação romana em Israel, e se iniciou um conflito. E o imperador Vespasiano delegou seu filho, o príncipe Tito Vespasiano, para resolver aquela situação. E ele convocou mais soldados e foi para Jerusalém tentar conter a revolta judaica. E antes disso, a igreja tinha sido perseguida no Império Romano na gestão de Nero, que foi imperador por 12 anos. Depois da sua morte, houve crises internas no Império Romano, até Vespasiano assumir o poder. E ele reinou por 10 anos e não perseguiu a igreja. Depois da sua morte, o seu filho Tito Vespasiano assumiu o império e reinou por 2 anos. Ele morreu de febre aos 41 anos de idade e ele também não perseguiu a igreja. A igreja voltou a ser perseguida após sua morte, através do seu irmão Domiciano, o mesmo que exilou o apóstolo João na ilha de Patmos. E Tito Vespasiano, o príncipe que havia de vir da profecia de Daniel 9, jamais pode prefigurar o anticristo, porque ele não perseguiu a igreja. Quando a profecia diz que o que está determinado será derramado sobre o Assolador, é uma referência à queda e à divisão de Roma como império, no aspecto coletivo, e não uma referência singular ao príncipe. Ele, naquele contexto, além de estar estabelecendo a ordem dentro do Império Romano contra a revolta judaica, estava sendo um juízo divino contra aquela geração de judeus incrédulos, que além de não aceitarem o testemunho do Messias, perseguiam os que criam nele. E Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, foi um intérprete entre o príncipe Tito Vespasiano e os rebeldes judeus, na tentativa que houvesse um acordo e a guerra fosse evitada. Só que os judeus rejeitaram as propostas de paz que foram feitas pelo príncipe Tito Vespasiano, e a guerra não foi evitada. E Flávio Joséfo, no seu livro, relata que o príncipe Tito Vespasiano, ao chegar em Jerusalém, ficou tão admirado com a estrutura dos muros altos da cidade, que depois da guerra declarou: "Lutamos com Deus do nosso lado, e foi Deus quem derrubou os judeus daqueles baluartes. Pois o que as mãos humanas ou máquinas podiam fazer contra aquelas torres?" Ele mal sabia que estava sendo usado por Deus para cumprir a profecia.